Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da aula de História. Na aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre o período entre guerras, tá? Na aula passada, a gente viu a crise de 1929, como isso afetou inclusive a economia mundial, inclusive a do Brasil, né? Mostrei aí para vocês um videozinho do Eduardo Bueno sobre essa questão, sobre como isso afeta a economia do Brasil, certo? E como aconteceu todo esse processo, né? Como depois da Primeira Guerra Mundial, quais foram os efeitos do final dessa Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. E ele mesmo, eu disse para vocês que nós iríamos ver os efeitos do final dessa Primeira Guerra Mundial também, né, na Europa. Primeiro momento a gente veria nos Estados Unidos e depois a gente veria como isso aconteceu ali na Europa. Ou seja, quais são os eventos, quais são os grupos políticos, quais são os acontecimentos mais importantes ali na Europa, né, que aconteceram na Europa entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. É muito importante que fique claro para vocês que as causas, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial também tem muito a ver com esse período, né? Na verdade, tem tudo a ver com esse período. Então, o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, a forma como esse tratado impôs, de certa forma, uma certa humilhação à Alemanha, influenciou e muito na eclosão da Segunda Guerra, que vai ser o próximo assunto da nossa aula de história, né? Então, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, é necessário compreender todo esse período que nós estamos vendo agora, desse período entre guerras. A crise de 1929 lá nos Estados Unidos, essa crise econômica, né? E também aqui o surgimento de ideologias, né? Que nós vamos falar agora mesmo, do nazifascismo, né? O surgimento do nazismo, do fascismo, influenciaram na eclosão aí da Segunda Guerra Mundial. Então, bastante atenção, esse é um assunto que geralmente gera bastante curiosidade nos alunos, então prestem bastante atenção aqui que a aula de hoje promete ser muito boa, tá bom? Vem comigo na nossa apresentação pra gente seguir a nossa linha de raciocínio, como sempre, tá? Então aqui, nosso primeiro slide, seguindo aquela mesma apresentação. A emergência do nazifascismo na Europa do pós-guerra, Itália e Alemanha. Então nós vamos ver como esses dois países, né, como na Itália e na Alemanha, surgiram essas ideologias, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e que culminaram, que incentivaram, que contribuíram para a eclosão, né, e para todo esse panorama para todo esse panorama que vai ser propício, né, que vai influenciar na eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, olha só, os principais fatores que influenciaram na emergência dessas duas ideologias, do nazismo e do fascismo. Primeiro, a assinatura do Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês agora há pouco, né, esse Tratado de Versalhes, ele impõe, né, algumas punições à Alemanha, nós já vimos isso lá quando falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, e isso vai trazer um sentimento de raiva, um sentimento de ódio que vai sendo cultivado aqui em alguns setores da população alemã, e isso vai acabar vai acabar influenciando na criação desse nazismo, tá bom? Pois nós vamos falar especificamente quais as diferenças entre nazismo e fascismo, né? O que seria basicamente isso. Outra questão que influencia também, né, aqui na emergência desse nazifascismo, que nós já vimos, a crise de 1929 e como isso afeta, né, a economia global, como nós falamos nas últimas aulas. A descrença no liberalismo político e econômico, e essa descrença no liberalismo político e econômico vem justamente dessa crise de 1929, né, dessa crise do liberalismo que aconteceu ali nos Estados Unidos. O crescimento dos movimentos de esquerda, principalmente ali da União Soviética, né? Nós vimos aí um dos assuntos depois da Primeira Guerra Mundial foi a Revolução Russa, então a emergência da União Soviética, né? E o medo dessa União Soviética
influenciar outros países a ter também, a adotar também essa ideologia, também vai trazer aí, vai contribuir para a eclosão, para o crescimento desse nazifascismo, dessas ideologias ali na Alemanha e na Itália, né? Mas não somente ali, né? Outros governos totalitários, que significa governos extremamente autoritários, que utilizam da violência, que exercem aí um nacionalismo exacerbado, né, que vai inclusive humilhar, lutar com outras nações para tentar demonstrar a sua superioridade em relação aos outros, tá? Isso é que significa totalitarismo, governos totalitários. Então, a emergência desses governos totalitários, e aqui eu não estou dizendo que apenas na Itália e na Alemanha eram governos totalitários, porque também na União Soviética, principalmente nas mãos do Stalin, nós também consideramos o governo de Stalin um governo totalitário, tá bom? Extremamente autoritário, que usa da violência, que utiliza aí dessa noção, desse nacionalismo exacerbado, tá bom? Então aqui nós temos a emergência, né, o surgimento, o crescimento dessa União Soviética, dessa ideologia também do socialismo, contribui para o crescimento do nazifascismo na Europa, tá? Isso começa a existir um medo muito grande de que essa ideologia, né, o socialismo, se espalhasse por toda a Europa. Então surge também em contraposição a esse socialismo. Não apenas em relação a isso, mas também, tá bom? A classe média e elite, com medo da difusão do comunismo, que foi isso agora que eu acabei de explicar para vocês. Isso não quer dizer, mais uma vez eu repito, que o nazifascismo ele vai crescer na Europa simplesmente pelo fato de ter medo, deles temerem um crescimento, um avanço do socialismo, mas é um fator que contribui, tá bom? Solução encontrada: apoio a um novo tipo de ideologia, e essa nova ideologia seria justamente o nazismo e o fascismo. Características da ideologia nazifascista, né? Então aqui das duas, né? Nós falamos nazifascista, nazismo Alemanha e Itália fascismo, tá? Apesar do fascismo ter surgido primeiro do que o nazismo, né? São derivações, digamos assim, dessa ideologia fascista, tá bom? Então aqui, características dessa ideologia nazifascista: o ódio ao comunismo e o fato de serem antiliberalistas, né? Isso reflete o que nós acabamos de ver no slide anterior. Então são nações que estão traumatizadas com a crise do liberalismo, com a crise de 1929, então elas não gostam do liberalismo, têm pavor do liberalismo e ao mesmo tempo elas têm pavor do socialismo por conta da Revolução Russa e do crescimento desse socialismo, tá bom? O totalitarismo, que como eu disse para vocês, né, isso significa que totalitarismo é quando o governo ele é extremamente autoritário, utiliza-se da violência para impor a sua vontade, né, e aqui tem outros fatores que vão ser citados abaixo: ultranacionalismo, né, ou seja, ter esse nacionalismo exacerbado, como eu expliquei agora há pouco, você utilizar da violência, tentar acabar com outras nações justamente para impor e demonstrar a sua superioridade, tá? O unipartidarismo, ou seja, a existência de um único partido legal. O ultranacionalismo, que foi isso que nós falamos agora. O culto a um líder ou a um partido. Aqui nós temos, por exemplo, no nazismo, o culto a Adolf Hitler, né? E no fascismo, o culto a Benito Mussolini, tá bom? Nós estamos pegando essas duas, né, nazifascismo, mas como eu disse para vocês, vai haver derivações, né? Por exemplo, na Espanha com o franquismo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Militarismo e uso da violência, né? Então esse militarismo também é importante, criar um exército forte, para que esse exército pudesse conquistar outros lugares, outras terras, né? E que também fosse uma nação aí com um exército forte para poder também se defender. Mas para além de tudo, né, de invadir outros territórios, como no caso do nazismo, tá? Racismo, no caso dos nazistas, né? O nazismo, daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso, nós vamos falar melhor sobre esse nazismo,
mas todos nós sabemos que esse nazismo ele é racista, né? Todo mundo conhece, mesmo que nunca tenha visto absolutamente nada de Segunda Guerra Mundial, mesmo que não tenha visto absolutamente nada sobre nazismo ou que nunca tenha ouvido falar o nome do Hitler, sabe que na Alemanha, no período da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o Holocausto. Tá? Em que os judeus eles eram aprisionados em campos de concentração e ali eles eram explorados, né? Eles eram ali submetidos a ações completamente desumanas, certo? E que eles acabavam aí morrendo muitas vezes em câmaras de gás, né? E isso acontecendo então o extermínio desses judeus. O que a maioria das pessoas não sabem é que isso não era direcionado apenas aos judeus, tá? Os homossexuais, os ciganos, eles também vão sofrer aí esse racismo, esse preconceito dessa ideologia nazista. Um filme muitíssimo interessante que eu indico a vocês, é um filme muito lindo e muito triste, A Vida é Bela. É um filme maravilhoso, que mostra muito desse contexto, maravilhoso no sentido de produção, porque como eu disse, a história é muito triste, mostra a realidade aí desses campos de concentração. Um outro filme muito bacana também, brasileiro inclusive, que pega um pouco do contexto que nós vamos ver ainda esse ano, é Olga, tá? É um filme brasileiro e conta e mostra um pouco essa realidade aí dos campos de concentração. Imagino que vocês conheçam outros filmes que abordam essa questão, porque é um fator, né, um fato da história que nos chama bastante atenção. E como eu disse, mesmo que a gente não tenha nunca visto história na vida ou escutado falar sobre Segunda Guerra Mundial direitinho, conteúdo, né, pragmático de história, a gente já ouviu falar de Holocausto, né, já ouviu falar aí pelo menos um pouco sobre isso. Então, aconselho a vocês assistirem esses filmes que são interessantes para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica. Um livro também que se tornou filme, bacana, muito legal, também mesma pegada, é muito triste a história, mas que é interessante para vocês analisarem esse preconceito, esse racismo, esse antissemitismo, né? Que a gente fala antissemitismo quando você tem preconceito em relação a outra cultura. Então, esse antissemitismo, principalmente no caso dos judeus, né? Esse antissemitismo é o Menino do Pijama Listrado, né? Então, um filme bacana aí para vocês assistirem, ou o livro, né? Quem gostar de ler livro, melhor ainda, né? Na época eu li o livro e é muito legal pra gente entender, pra gente ver essa realidade dos campos de concentração. Combinado? Seguindo aqui a nossa apresentação, então, o fascismo italiano especificamente, né? Vamos ver como ele surgiu. Em 1919, ali mesmo quando acaba, né, a Primeira Guerra Mundial, logo após o Tratado de Versalhes, Benito Mussolini cria o Partido Fascista. Durante esse período, além desse partido fascista, ele cria um movimento paramilitar, um movimento violento paramilitar chamado de Camisas Negras. O que seria um movimento paramilitar ou um grupo paramilitar? É um grupo que é militar, utiliza armas, né, mas que não é militar oficialmente, ou seja, não compõe o exército daquela nação, tá? Então, basicamente, são civis são civis armados, tá? Isso que significa paramilitar, tá? Então, além desse partido fascista, ele cria esse grupo paramilitar violento chamado Camisas Negras. Em 1922, ele vai realizar a Marcha sobre Roma, ou seja, ele vai conquistar esse território ali de Roma, né? Ele cresce tanto, o partido fascista, ele cresce tanto ali na Itália, que ele chega a dominar Roma, inclusive ele vai fazer aí um acordo depois com a Igreja Católica em 1922. Nós vamos ver um videozinho daqui a pouco que mostra um pouco sobre isso, tá? Ele vai ter uma vitória fraudulenta nas eleições, ou seja, ele vai se eleger ali como presidente, como governante da Itália, de maneira fraudulenta, e vai instalar uma ditadura fascista por meio do corporativismo.
Durante esse período, como eu disse para vocês, ele vai realizar um acordo com a igreja chamado Tratado de Latrão. Por isso que muitas vezes, ao ver vídeos falando sobre a Segunda Guerra Mundial, as pessoas afirmam que a igreja foi conivente, a igreja católica foi conivente com a Segunda Guerra Mundial, com tudo que aconteceu, como se a igreja tivesse apoiado essas ideologias, esses governos totalitários. Porque nesse período acontece aí o Tratado de Latrão, assinado, né, entre a Igreja Católica e o Benito Mussolini, em que o Benito Mussolini vai criar o Estado do Vaticano, né? O Vaticano, ele passa a ser uma espécie de Estado independente dentro da Itália, tá? É justamente nesse período aqui envolvendo já esses governos nazifascistas que é criado esse Estado independente, né, uma espécie de cidade-estado, que é o Vaticano, e é até hoje, tá bom? Seguindo aqui a nossa apresentação, então nós temos aqui a imagem, né, do Benito Mussolini, dotado de grande capacidade de oratória, né? O Benito Mussolini, ele falava muito bem, os discursos dele eram muito bem vistos pela população. Ele tinha um carisma muito grande, ou seja, a população italiana gostava demais dele, se identificava com ele. Mussolini hipnotizava as multidões com os seus discursos. Nós vamos ver aqui um trecho de um dos discursos dele para vocês terem noção de como ele era bem convincente, tá bom? Os esquadrões aqui, né, fascistas, marcham sobre Roma para tomar o poder, ou Roma ou morte, né? Aqui uma imagem representando um pouco esse momento para vocês. E aqui eu vou passar aqui para vocês um videozinho, vou aqui para o YouTube, um trecho, né, do documentário A Era Fascista, os 20 anos da ditadura, contados através dos discursos de Mussolini, tá? Vou colocar aqui para vocês escutarem. Il fascismo fu un inganno senza fine, un inganno costruito con gli strumenti della propaganda e attraverso allettanti promesse. Il regime fu la distruzione fisica di molti cittadini italiani e la crisi quasi mortale della nostra cultura. Il 24 ottobre 1922. I fascisti preparano la marcia su Roma. 4 anni prima, Benito Mussolini ha fondato i Fasci di Combattimento, un movimento nazionalista di destra. Siamo in piena crisi del dopoguerra. Lo spettro della carestia e dell'inflazione spaventa gli italiani. La rivoluzione è nell'aria. In un anno ci sono 1881 scioperi. Le fabbriche sono occupate. I proprietari estromessi. È il caos. Adunata di Napoli, 24 ottobre 1922. Il partito muove le sue masse. Mussolini è l'uomo forte del momento. Dichiara di voler salvare la patria in pericolo. La borghesia si innamora di lui. I nuovi valori morali diventano la ricchezza e il potere, la conquista e la forza. Chi non saprà morire, il giuramento che mai rinegherà. Sotto la sua bandiera accorrono gli scontenti, i ribelli, gli sbandati. Mussolini è il loro dio. Gli squadristi compiono saccheggi, incendi e attentati contro le organizzazioni operaie. Nei primi mesi del 21, i fascisti distruggono 726 sedi proletarie, uccidendo 276 persone. La polizia dello Stato non reagisce e protegge gli assalitori.
E assim, o Benito Mussolini sobe, né, ao poder ali na Itália e passa a estabelecer, passa a governar de maneira totalitária. E os outros governos, os outros que vão surgir, vêm em decorrência, digamos assim, do crescimento desse fascismo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande mensagem, não fique com dúvida, porque é muito importante vocês entenderem aqui essas duas ideologias, todo esse contexto, período entre guerras, para a gente conseguir entender, compreender a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.